a luz, a nós desceis divina luz, nossas almas acendei o amor de Jesus. Nossas almas acendei o amor de Jesus. Vós sois a alma da igreja, sois a vida, sois o amor. Sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. A nós descer divina luz, a nós descer. Boa noite para todos, sejam bem-vindos à nossa peregrinação cristã, aos ensinos bíblicos da palavra de nosso Senhor. Jesus que nos pede, portanto, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Todo aquele que entende de coração essa verdade não está longe do reino de Deus. Isto fazendo nós, podemos ter a certeza de que iremos amá-lo e amaremos também o nosso próximo, como a nós mesmos. Jesus tem também o cuidado de nos dizer amar a nós mesmos, como Deus nos amou. Hoje nós aqui se juntamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Vamos falar hoje a continuação dos ensinos bíblicos de João sobre o bom pastor Jesus Cristo e as ovelhas que somos nós, o seu rebanho. Nós hoje entramos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 10. Nós podemos abrir a nossa Bíblia para ler capítulo 10, do verso 22 a 30. Boa tarde. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 10, versículos 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe: até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, diz-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: eu vos digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queremos entrar nos estudos, como diz Jesus, em Lucas 9. Jesus nos diz depois: todos, alguém que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, dia após dia, e siga. Nós hoje queremos entrar nos ensinos que é muito importante em nós reparar e em nós segurar, não só em ouvir, mas guardar. Jesus estava
em Jerusalém numa festa dedicada a uma celebração de purificação do templo, os judeus não perdiam a oportunidade em perguntar a Jesus a sua entidade, pois eles duvidavam que ele fosse realmente o Messias. Para eles, o Messias deveria vir diferente, com força e glória. Eles esqueceram-se do que dizia o profeta Isaías, que o rei, que o Salvador iria nascer de uma virgem, devia vir em criança. Na verdade, nós por nós próprios também não acreditamos. Às vezes, o que é esse nome Jesus, o nosso Salvador? As suas palavras. Nós entendemos por muitas vezes que Jesus morreu na cruz, mas nós não damos o valor a essa morte. A divindade e a unidade do Pai para conosco veio por entre meio do seu Filho, Jesus Cristo. No Evangelho de hoje, Jesus diz que se não quereres, porque não sois das minhas ovelhas. Quando nós não cremos na palavra de Deus, nós não pertencemos ao seu rebanho. E isso é uma coisa que nós temos que ter a seriedade da nossa vida, da nossa relação com Deus. Porque não é em nós dizer que acreditamos, mas é em nós acreditar nesse seu nome. Vamos atrás ao princípio de tudo, ao relacionamento que havia com Adão e Eva. Nós conhecemos essa história de Adão e Eva quando Jesus andava no jardim passeando com eles. Enquanto Adão e Eva foi em agrado da lei de Deus, em que foi obediente à palavra de Deus, Adão e Eva passeavam no jardim com Deus. Depois que eles desobedeceram a Deus, eles ficaram completamente separados de Deus. O Evangelho de Deus nos mostra, da mesma maneira, que a gente temos que se juntar à palavra de Deus, que é verdadeira, e nós podemos reconhecer no que diz o verdadeiro próprio Deus. Como Jesus disse, não acreditais porque não sois das minhas ovelhas. O que é ser as ovelhas de Cristo? O que é pertencer ao rebanho de Deus? As minhas ovelhas conhecem a minha voz, disse Jesus, e eu conheço a elas, e elas me seguem. Quando nós acreditamos em Jesus Cristo, ouvimos a sua voz, nós seguimos Jesus Cristo. E depois diz, assim como naquele tempo Jesus hoje nos chama para a mesma maneira, será que eu estou agindo corretamente com as pessoas com quem convivo dia a dia? E é muito importante em nós reconhecer se nós estamos vivendo com as pessoas da maneira que nós devemos viver, como diz, amai o próximo, como Deus te amou. Mas será que amar o próximo é nós viver e conseguir entrar de acordo com o próximo? Nós temos que distinguir o Evangelho de Jesus Cristo, os ensinos de Jesus Cristo, o que era o amor para o próximo. Amar o próximo, amar uma pessoa, é quando nós amamos sem interesse. Nós amamos porque Deus nos amou. Deus amava Adão e Eva. Mas quando Adão e Eva desobedeceu a Deus, eles se tornaram estranhos para Deus. Ou seja, não eram mais amigos de Deus. Eles quebraram aquela ligação que tinham. E por isso nós temos que ter a certeza que nós estamos ligados a Deus pelo meio de Jesus Cristo. E de mais ninguém. Quando nós desobedecemos a Deus, nós nos tornamos desobedientes, já sabe, nós
estamos separados de Deus e Deus se torna o nosso maior inimigo. A Bíblia diz, por muitas vezes nós ouvimos pregações que Deus que é o nosso amigo, que Deus que nos ama, e é verdade num sentido, mas a Bíblia nos diz que nós temos que temer o Senhor. Temer aquele, não temos aquele que mata o corpo, mas temer aquele que mata o corpo e a alma. E a única pessoa que pode destruir o nosso corpo e a nossa alma é Deus e mais ninguém. O inimigo não tem a capacidade de destruir a nossa alma. O mundo não pode destruir a nossa alma. Só Deus pode destruir a nossa alma no julgamento. E por causa disso é que a Bíblia diz em muitos lugares que nós devemos temer a Deus. Nós só tememos a Deus quando nós não acreditamos no Filho de Deus. Quando nós estamos distantes, como Adão e Eva andou distante de Deus, desapareceu, estavam escondidos. Deus veio ao jardim, perguntou, ele chamou Adão. Onde estás tu? Adão, onde estás tu? E Adão disse, eu vi me chamares, eu vi os teus passos. Mas eu estava envergonhado porque eu estava nu. Nós estamos nus na frente de Deus, nós devemos temer a Deus. Nós devemos temer a Deus porque nós somos pecadores. Nós não somos pecadores porque nós pecamos porque nós somos pecadores. E é por causa disso é que nós temos que conhecer e aprender o que é que Deus nos ensina. Qual é a palavra que Deus nos dá aqui no Evangelho de hoje? Eu lhes dou a vida eterna. Então, Deus é o nosso maior inimigo quando nós não obedecemos às suas palavras. Porque onde está o pecado, onde não está a fé, onde não está o amor, Deus não pode estar, Deus não pode existir. Enquanto nós não recebermos o Espírito Santo de Deus, nós não podemos ser filhos de Deus, como diz em 1 João, do verso 12. Mas quando nós pensamos que Deus que é o nosso maior inimigo quando nós desobedecemos, porque nós somos pecadores, é uma boa nova, uma boa notícia. É aqui que nós sabemos dar o valor ao nosso pastor, a Jesus Cristo. É aqui que nós reconhecemos o que ele fez na cruz por nós. Porque foi no seu sacrifício da cruz da sua morte, em que ele derramou o seu sangue e pagou pelos nossos pecados. E ele nos uniu novamente a Deus. Mas se nós não acreditamos nesse Senhor e Salvador, se nós não acreditamos em Jesus Cristo, nós estamos completamente separados de Deus. E quando nós recebemos Deus, quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e Ele envia-nos o Espírito Santo, aí é que o Espírito Santo nos dá força para que a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos e amar a nós mesmos próprios, porque nós vamos amar de uma maneira tão grande que nós vamos querer a nossa salvação própria. Mas há essa coisa desta mensagem que estivemos a ver no Evangelho de hoje, aberto de mensagem que nós podemos ver que fielmente o projeto da vida plena, da vida interna é para todos. Não é que Deus separa as pessoas, mas nós separamos dele. Nós separamos da sua verdade e da sua palavra. Nós que rejeitamos o seu Filho, Jesus Cristo. E eu quero vos dizer, como mensageiro de Deus, se nós rejeitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós não podemos ter a vida interna com o Pai no céu. Nós não podemos ter a salvação interna no céu. Nós temos a nossa vida interna, mas distante, ausente da presença de Deus. E então muita gente diz, pois então, se é assim, Deus ama mais uns que o outro. Não, Deus nos dá a escolha e nós escolhemos. E Jesus nos dá essa segurança, a certeza de que seremos salvos. Ele próprio nos garanta. Ele promete a salvação interna. Mas as minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas seguem-me. Nós temos que seguir Jesus Cristo. É a missão mais forte, mais talvez difícil para um pregador da palavra de Deus é empregar a verdade, dizer a verdade. E não há desculpas. Nós podemos ir a muitos lugares chamados igreja e o pastor ou
o padre, o pregador pode dizer, oh, vive como queres, faz isto, faz aquilo, Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justo, Deus é verdadeiro. Deus amava Adão e Eva. Mas quando Adão e Eva desobedeceu a Deus, Deus completamente desligou Adão e Eva. E hoje se bebes ausente da obediência da palavra de Deus, tu estás distante de Deus. Não faz diferença se rezas, se vais à igreja, o que é que fazes? Mas se não estiveres obediente à sua palavra, aos seus ensinos, tu estás separado dele completo. Por isso é tão importante em nós recordar e ver que eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais, perdem. E ninguém a vai arrancar das mãos da minha mão, porque o meu Pai as dá e eu as seguro. Nós vamos àquela mesma maneira dos dois caminhos que Jesus nos fala. O caminho largo e o caminho apertado. Se nós escolher o caminho largo, nós podemos ter muitas festas, muitas alegrias, mas se escolher o caminho largo, nós não estamos andando junto a Deus. Por isso Jesus disse, o caminho largo, muitos entrarão por ele, mas o apertado, poucos o encontrarão. E nós temos em procura desses mesmos ensinos bíblicos, que parece até que uma repetição, nós temos a repetir as palavras de Jesus Cristo. Mas nós temos que as ouvir e guardar, e quando nós continuarmos na próxima semana, na próxima sexta-feira, num evangelho diferente, os ensinos de todas as maneiras da Bíblia, da palavra de Deus, toca sempre no amor, no perdão, no arrependimento e na salvação interna. E a razão que eles falam sempre nessas palavras de salvação, arrependimento, amar, perdoar, é porque Jesus Cristo veio ao mundo comprar tudo isso, comprar a nossa própria salvação. Ele próprio pagou por ela, como diz em João 10, 28. Poderíamos repetir estas palavras todos os dias, várias vezes, e nada temos a temer, pois estamos seguros. Não duvidemos disso e teremos a salvação, caminhando e seguindo o exemplo de Jesus Cristo. O exemplo de Jesus Cristo que foi obediente ao Pai. Seguir o exemplo de Jesus Cristo, que nós também somos obedientes ao Pai. E não só o Pai, mas como o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas distintas da Santíssima Trindade. Ele foi obediente até à morte. E assim nos revela o Pai. O cristão, pertencemos a uma comunidade de Deus, a uma família de Deus, uma família cristã, a família que acredita no Senhor e Salvador, no início do princípio do mundo. Mas por muitas vezes nós, como Adão e Eva, nós temos amigos. Nós temos pessoas que tocam na nossa vida. Nós temos aquela pessoa, como disse a Eva, não foi isso a palavra de Deus. O que Deus queria te dizer era que tu, se comesses do fruto, ficavas a ser como ele. Mas não tinha sido isso que Deus disse a Adão e Eva. Deus disse a Adão e Eva, tu podes ter tudo do jardim, menos aquela árvore do centro do jardim. Se tu tocares naquela árvore, tu morrerás. E Jesus hoje nos diz da mesma maneira, se nós não obedecer ao Pai, se nós não seguirmos os exemplos de Jesus Cristo, nós também vamos perder a nossa salvação própria no céu. As pessoas podem dizer, tudo acaba aqui. Quando nós morremos, tudo acaba aqui. Uns podem dizer, nós todos vamos para o céu. Nós podemos tentar em adivinhar, tentar em imaginar o que é a vida depois da morte. Nós podemos tentar em se convencer que nós não precisamos de oração. Nós não precisamos de ouvir a palavra de Deus. Nós não precisamos de ler a Bíblia Sagrada. Até nós podemos convencer na nossa ignorância própria que nós não precisamos de um Salvador. Eu sou bom o suficiente. Eu sou tanto bom. Eu não preciso que ninguém me ajude. Nós podemos te convencer de muitas coisas. Mas o problema é em nós se convencer
de coisas que não faz sentido e que não muda nada. Se nós não acreditar que existe Deus, nada muda. Deus existe. Se nós não acreditar que só Jesus Cristo nos pode salvar, não muda nada. Porque só Ele nos salva. O que nós imaginamos e nós desejamos e nós tentamos em escolher, não muda nada. O que muda a nossa decisão é nós escolher o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esta história das ovelhas é uma história que é repetida por muitas vezes, porque esta mensagem é uma mensagem que faz sentido. Esta é uma mensagem, aquela mensagem que a gente se rejeitar, se a gente rejeita essa mensagem, nada vai acontecer na nossa vida. Mas com Deus tudo é possível. E nós podemos ver tanta desgraça que existe pelo mundo fora. Nós podemos ver famílias a perder os seus queridos da sua vida, pessoas de família, amigos a perder amigos. Como Jesus disse, tu que não aceitas, não acreditas nem sequer nas obras que eu faço. E por muitas vezes nós não acreditamos na morte, nós não acreditamos que um dia que nós vamos se encontrar com Deus. E nós temos que separar para esse encontro com Deus. É isso a nossa missão, é isso a missão de Jesus Cristo que veio ao mundo para nos preparar para a salvação eterna. Jesus Cristo não veio para que a gente tivesse uma vida abundante, uma vida melhor, que a gente se pudesse mostrar e pudesse ter um certo prazer, orgulho. Eu sou cristão, nada me vai acontecer, eu sou cristão, a vida vai correr bem, nada disso. Nós devemos ser um servente do Senhor. Um servente de Deus, aquele que talvez tenha orgulho em ser seguidor de Jesus Cristo. Não é que nos faz melhor, mas nos dá a paz, nos dá o entendimento. E Deus trabalha na nossa vida. E nós podemos sentir Deus trabalhar na nossa vida. Mas quando nós rejeitamos os seus ensinos e nós seguimos qualquer outro ensino, nós temos rejeitão da verdade. Nós não podemos tirar as glórias de Deus. Nós temos que dar graças a Deus e glórias a Deus por completo, porque só Ele merece essa glória. Não temos que temer, porque nós temos a vida eterna, segura, porque Jesus pagou pela nossa salvação. Mas nós temos que mudar o estilo de vida. Nós temos que o aceitar como Senhor e Salvador. Nós temos que tentar e procurar e buscar mais e mais dos seus ensinos, para que tudo possa acontecer. Quando nós estamos com Deus, a mesma coisa como Adão e Eva andavam com Deus no jardim, assim também nós podemos andar e falar, comunicar com Deus. Porque nós temos aquela ligação divina, a ligação que é mais importante do que tudo, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo. O meu Pai que me as deu é maior do que todos e ninguém as pode tirar da minha mão. Mas o que é que ele diz a seguir? Eu e o Pai somos um. Se nós rejeitamos Jesus Cristo, nós rejeitamos o Pai, o nosso Senhor e Criador. Aquele que é o autor, o Criador de tudo o que nós podemos ver. E é por isso que muitas vezes as pessoas continuam a ter aquela dúvida. Porque nós vamos a lugares, nós aprendemos coisas que não têm muito valor, mas a palavra de Deus é tão valiosa para nós, que nos pode curar, salvar, nos dar uma paz interior, que mais ninguém a pode dar senão Deus. Isso é o que nós podemos reconhecer e ver. Como cristão, pertencemos a uma comunidade e dela devemos participar, ser continuadores, colaboradores da missão do Cristo. Enquanto nós não escolhemos em entrar
em continuação de compartilhar a missão de Cristo na Terra, nós não podemos proclamar que somos seguidores de Jesus Cristo. Porque nós temos que acreditar nele como pastor e nós como ovelhas. É interessante quando nós vemos por muitas vezes aquela bengala que os pastores usavam antigamente e nós ficamos... Não faz muito sentido. Porquê? Porque é uma bengala muito comprida. Mas havia uma razão para que eles usassem. Uma que era para guiar as suas ovelhas e outra que era para quê? Para salvar as suas ovelhas. Ali em Jerusalém, ao norte, nós podemos ver que aqueles lugares em que eles apastoravam as ovelhas não eram lugares muito fáceis. Tinha muitos altos e baixos. Algumas ovelhas caíam, ficavam na vala, onde o pastor não podia descer para ir buscá-la, e aquela bengala é que fazia para socorrer a ovelha. Eles pegavam aquilo na ovelha para o pescoço e puxavam para cima para acolhê-la, por causa disso que os pastores usavam aquilo. Nas imagens que têm de Jesus Cristo, os pastores, eles têm o mesmo símbolo daquela bengala, porque era aquela que eles usavam, mas era por uma razão. Hoje em dia, já os pastores já não têm aquela necessidade. Já tudo é diferente. E cada um que nós, para nós saber a liberdade que Deus nos dá. Quando nós recebemos Jesus Cristo, nós ficamos livres do pecado, nós temos a liberdade da vida. Quando nós se arrependemos e nós recebemos Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo que é que nos dá a vida. E por causa disso, às vezes, a verdade é que Jesus é o Filho de Deus. Acreditas de verdade que Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, veio ao mundo pagar pelos nossos pecados? Ressuscitou ao terceiro dia, conforme está nas Escrituras. Subiu ao céu e está sentado à direita do Pai. E um dia vai julgar os vivos e os mortos. Porque o seu reino não terá fim. Há pessoas que dizem, mas quando é esse dia? Esse dia é um dia que corre a todos, cabe a todos. Ninguém vai escapar desse dia. Eu e o Pai somos um. No silêncio das nossas orações, nós podemos rezar ao Pai em nome de Jesus Cristo. Porque é que Jesus Cristo disse, o que pedis, pede em meu nome? Não há outro transportador da nossa oração, que é Deus, nosso Senhor. Quando nós rezamos ao Pai, mesmo no nosso quarto, no nosso silêncio, nós podemos falar com Deus como falamos com o nosso Pai. Porque é que nós temos que dizer no fim das orações que é em nome de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é a única ponte, a única ligação. Jesus Cristo, o único que pagou pelos nossos pecados. Por isso Jesus Cristo disse, ama a Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todos os teus entendimentos. E o segundo mandamento que é amar ao próximo como eu vos amei. Não há dúvida nenhuma na palavra de Deus do que o plano de Deus para a nossa vida. O plano de Deus para a nossa vida é que todos nós tenhamos uma vida abundante e tenhamos a salvação interna. Mas a nossa escolha faz tudo. É muito interessante quando nós vemos na diferença que nós podemos ver entre gostar e amar. Eu faço uma coisa para uma pessoa porque eu gosto daquela pessoa. Eu sou amigo desta pessoa porque eu gosto daquela pessoa. Mas Jesus Cristo fala em amar. O que é a diferença entre gostar e amar? Você ama a si mesmo? Porque se você ama a si mesmo, sem dúvida nenhuma, você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por quê?
Porque você se ama de uma maneira tão grande que você não quer correr o risco em perder a sua salvação. Se você não recebe Jesus Cristo, você toma esse risco em perder a sua salvação própria. Você não se ama. Muitas vezes, quando nós falamos que o Espírito Santo nos fala, muitas pessoas dizem: oh, isso é mentira, ele nunca falou comigo. Quantas vezes tu resolves a fazer uma coisa, ir a um lugar, e sentes uma voz que te diz que vem de dentro: não devias fazer, não devias ir. O melhor é não ires. Mas nós enteimamos e nós vamos porque nós queremos contentar a carne. Nós queremos contentar o nosso corpo. Nós queremos fazer porque nós queremos contentar, pensando que nós temos contentando a nós, mas de verdade nós temos contentando o nosso corpo, a carne. Nós não estamos pensando no espírito. Nós não estamos pensando na nossa alma. Quando nós vivemos como cristão, nós vivemos de uma maneira como nós trabalhamos. Quando nós estamos no trabalho e nós vimos o patrão chegar, ou o patrão está ao nosso redor, a nossa maneira em trabalhar é um pouco diferente, não é? Vocês imaginem, quando nós estamos num lugar que o patrão nos vê, nós queremos fazer o nosso trabalho da maneira certa. Porquê? Porque nós temos respeito, ou nós não queremos que o patrão nos diga nada, nós queremos fazer o melhor. Por muitas vezes, quando nós vamos a um lugar chamado igreja, nós também se mantemos numa certa ordem. Mas quando nós saímos da igreja, como é que nós vivemos? Quando nós temos o nosso trabalho e um patrão não está no nosso redor, como é que nós trabalhamos? Porque assim todos nós podemos viver. Mas o povo cristão, aquele que recebeu Jesus Cristo, Senhor e Salvador, sabe, conhece que em todo momento da sua vida Deus nos está vendo. E se não és cristão, se nunca recebeste Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus continua também a te ver. Deus vê tudo o que tu fazes na vida. Desde a mesma coisa como nós vamos a um estabelecimento qualquer, quando nós entramos aqui, tem ali a máquina que está mostrando, Deus está sempre nos vendo em todo momento. Como é que nós vivemos para Deus? É que conta, não é o que nós falamos, não é quando nós vamos a um lugar público e estamos com outras pessoas, porque para essas pessoas Jesus falou, Jesus disse: estas pessoas me amam do que seus lábios, mas o seu coração estão tão distantes de mim. Hoje a nossa mensagem, irmãos e irmãs, é para que o vosso coração se junte à palavra de Deus. Para que você tenha empenho em ler a palavra de Deus, para que você queira aprender esta lição bíblica, para que tu queiras ser um membro deste rebanho, do rebanho de Jesus Cristo. Não é para que a gente seja divididos, mas para que a gente sejamos unidos numa palavra, num só corpo. E para que esse ensino de Jesus Cristo, para que as suas palavras tenham valor, não só hoje, não só agora, mas até sempre. Para quando nós um dia se encontrar com Jesus Cristo, nós tenhamos aquele empenho, nós temos aquela oportunidade em que Ele diga: entra. Ele vai abrir a porta da salvação para que a gente entre no céu, para que a gente também ande com Deus, como andou Adão e Eva. Se nós colocarmos a nossa fé em Deus, se nós receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e eu sei que muitas vezes as pessoas podem dizer: mas por que essa repetição de receber Jesus Cristo? É porque nós podemos ver pelo mundo fora a desobediência cá a Deus. E eu não quero que vocês tenham essa desobediência. Vocês sejam obedientes a Deus, porque todos nós precisamos de Deus. E nós devemos ser obedientes a Ele, não quando houver tempestade na vida, quando houver doença na vida, quando houver problemas na vida, mas nós devemos ser obedientes a Ele quando nós estamos de perfeita saúde.
agradecer a Deus e dar graças a Deus. Nós podemos ver também aqui em... vamos a Lucas. Se nós entrarem em Lucas 16, se tiverem a sua Bíblia aí, podem ver, ler, e se não, podem ouvir. Em Lucas 16, nós podemos ver que havia um homem rico e havia um homem que era pobre. E nesse homem rico que morreu, houve um funeral e ele foi sepultado. Está a falar de verdade no corpo. Mas também quando Lázaro morreu, os anjos levaram ao céu. Quando nós seguimos Jesus Cristo, nós não morremos e fazemos uma festa funerária, mas nós somos acompanhados e guiados para o céu com os anjos. Mas o que acontece aqui nesta história, que é muito importante, é que quando eles chegaram ao céu, quando Lázaro chegou ao céu, Lázaro estava na presença do pai Abraão. E ele estava andando, ele estava passeando com o pai Abraão. E ao longe, distante, o homem rico viu o pai Abraão e Lázaro. E ele disse: Pai Abraão, manda para que Lázaro venha aqui e molhe a ponta da minha língua, que eu estou com ela a arder. O pai Abraão disse: é impossível. Nós não devemos ir aí, nem tu aqui. Quando nós estamos na vida interna, há aquela separação do céu e do inferno. E quando nós entramos para o inferno, nós não podemos vir para o céu. E a pai Abraão, mais Lázaro, estavam a passear. E o que é que acontece? Nós não perdemos os nossos sentidos. O homem rico disse: Pai Abraão, manda para que Lázaro venha à casa do meu pai. Eu tenho 5 irmãos. Para eles não virem parar a este lugar. Quando Jesus estava contando esta história, Jesus quer nos mostrar que depois desta vida há uma outra vida. E há 2 lugares onde nós vamos parar. Mas se nós pertencemos a este rebanho de Jesus Cristo, nós podemos passear com Jesus Cristo. Nós podemos passear com o pai Abraão. Nós podemos passear com Deus. Mas se nós não pertencer a este rebanho, se nós não escolher Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós vamos parar ao mesmo lugar do homem rico. É preciso nós pensar por muitas vezes nas nossas escolhas, que amanhã não seja tarde. Nós podemos ver que pelo este mundo fora há tanta tristeza. Ainda hoje nós podemos ver, e mostrou na televisão, um homem que faleceu por causa dessa doença e deixando a sua mulher e 5 filhos. Nós podemos ver que essas pessoas estão a partir deste mundo, sozinhos na casa dos idosos, sem um toque, sem segurar a mão da sua esposa, ou do seu marido, ou dos seus filhos, dos seus netos. Se encontram ali sozinhos. Nós nunca sabemos como é que nós vamos acabar. Mas hoje nós temos uma escolha, hoje nós temos uma oportunidade, nós hoje podemos fazer uma decisão. E esta decisão é esta: para que eu nunca fique sozinho ou sozinha, para que eu tenha sempre a proteção de Deus na minha vida, para que o Espírito Santo sempre me guie e me ajude, para que eu sempre sinta aquela paz de Deus. E isto tudo está numa escolha. E a escolha é tua própria e de mais ninguém. Como seria triste em nós se encontrar um dia na casa dos idosos, no hospital, mesmo na nossa casa própria, sem ninguém ao nosso redor. Como é triste para as pessoas ainda hoje em dia
que se encontram com doença de cancro, com má notícia médica, ou de outra qualquer doença que não tem cura. Se essa pessoa se vive sem fé, se essa pessoa vive sem ver uma saída, mas mesmo assim ainda rejeita estes ensinos, esta mensagem, rejeita Jesus Cristo, Senhor e Salvador, rejeita o médico dos médicos, a paz da paz e a vida de toda a vida, que é a vida eterna. Nós, quando reparar na nossa situação da nossa vida, e quando não corre bem, quando nós não temos outra saída, qual é o lugar, qual é a corda em que nós vamos segurar? Deus nos envia uma corda de socorro, o nome é Jesus. Segura essa corda, segura esse nome, fala com Deus, desabafa, conta a tua mágoa, mas sejas sincero ou sincera. Fala com Deus com toda a tua força. Na Bíblia, todas as pessoas que receberam um milagre de cura, há muita gente que diz, Deus não faz milagres, Deus continua a fazer milagres. Mas todos os milagres que havia na Bíblia, que nós podemos ler, a pessoa se entregava a Deus. E não só se entregava a Deus, mas depois de receber o milagre, a pessoa gloriava a Deus, dava glórias a Deus. Quando vais ao teu quarto, quando vais a um lugar rezar a Deus e pedir a Deus uma coisa, Deus sabe o que tu vais fazer com aquela coisa que pedes. Deus sabe, se pedes por uma cura, se Deus-te curar, o que é que tu vais fazer? Qual é a tua mente? Tu tens que pensar no futuro. Tu deves pensar e acreditar que queres uma cura divina, mas a tua cura é para a glória de Deus. Não é para que tu fiques curado, mas para que dês glórias a Deus. E se tiveres uma mente para que tudo o que te acontecer seja para glorificar a Deus e não a ti próprio ou a ti própria, Deus responde às nossas orações como sempre. Deus responde às nossas orações como respondia na Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Nós vemos que aquele homem cego estava sentado à beira do caminho. E o que é que ele disse? Ele estava a sentir aquela barulho, havia uma coisa diferente. Mas ele não podia ver, ele não sabia o que é que estava acontecendo. Ele pergunta às pessoas, o que é que está acontecendo? O que é que eles disseram? Jesus de Nazaré vai passar. E ele começa a gritar, Senhor, filho de David, tem compaixão de mim. Nas duas pessoas que foram rezar ao templo, Jesus nos ensina. E Jesus não só nos ensina que nós devemos rezar, mas Jesus nos ensina qual foi o resultado da oração entre os dois homens. Um chegou ao templo. O que é que ele começou? Ele começou a falar com Deus. Não foi a dizer que ele não estava rezando, não estava falando com Deus, ele estava falando com Deus. Há uma diferença em oração e reza. Muita gente não sabe a diferença de oração e reza. A oração é quando nós falamos com Deus o que sentimos no nosso coração, profundamente nós se encontramos com Deus, nós desabafamos e nós falamos com Deus, nós pedimos a Deus nas coisas que nós necessitamos. Uma reza é quando nós vamos para Deus e nós repetimos palavras e palavras e palavras. Aí se torna uma reza. E Jesus disse, quando rezares, não sejas como os fariseus, que estão a rezar, pensam que são mais ouvistos. Aquele homem foi o tempo, aquele homem foi rezar a Deus, aquele homem disse, dou graças a Deus, em não ser como este. Eu dou graças a Deus em não ser como aquele. E quantas vezes nós entramos no nosso quarto de oração e nós falamos com Deus e nós pensamos que nós merecemos mais do que ninguém. Isso não é ser cristão. Isso é ser religioso como os fariseus. Pensando que iam rezar muito, que iam ser mais ouvistos. Mas o que é que o outro fez? Ele sequer levantou os olhos ao céu. Ele disse, Senhor, tem compaixão de mim. Aquele homem rico
que tinha gastado muito dinheiro para ser servo, o ser criado naqueles anos, era o ser servente, o ser criado, como queiram chamar, adoeceu. Ele gostava daquele trabalhador, ele gostava daquele homem. E ele pagou muito dinheiro para que aquele homem fosse aos médicos, para que aquele homem fosse curado, mas ele foi enganado pelos médicos. Ele ouviu falar em Jesus Cristo. E ele disse, tem que ir a Jesus Cristo. O que é que ele disse? Mestre, Senhor, cura o meu empregado. E Jesus Cristo disse, eu vou à tua casa. E o que é que ele disse? Jesus disse, eu vou à tua casa. O que é que o homem disse? O homem disse, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas disseis uma palavra e eu serei que fica curado. Uma palavra de Deus pode te curar. Qual é a palavra de Deus que pode curar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma? Não, eu não me esqueci de dizer corpo. Eu não me esqueci de dizer corpo. Nós também queremos que Deus cure o nosso corpo. E aí está uma grande diferença entre nós e Deus. Quando nós somos cristãos, ou quando nós queremos receber Jesus Cristo, quando nós queremos fazer aquela decisão em entrar para a família de Deus, nós pedimos a Deus o quê? Nós pedimos para que Ele perdoe os nossos pecados. Porque é uma outra maneira em que todos aqueles que foram curados na Bíblia, todos eles, Jesus diz, os teus pecados estão perdoados. Porquê? Porque onde está aquela ruína na raiz da árvore, a árvore nunca fica saudável. A nossa doença, a raiz da nossa doença pode ser um pecado. Eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém. Nada disso. O que é pecado? O pecado é quando a pessoa diz um palavrão. Um pecado é quando a pessoa diz aqui, eu não gosto de ti. O pecado é quando uma pessoa pede-nos ajuda, a gente diz, não, eu não te ajudo. E a gente caminha. Nada disso. O que é o pecado? É qualquer coisa que a gente faça contra a palavra de Deus. Contra os ensinos de Deus. Nós podemos ser pessoas boas. Nós podemos fazer tudo o melhor para ajudar a toda a gente. Nós podemos ir à igreja todos os dias. Nós podemos rezar muitas orações, muitas rezas. E nós, mesmo assim, estamos separados de Deus. Nós estamos separados de Deus. Por causa disso é que a gente temos que reparar o que é as palavras de Deus, o que é a mensagem. Hoje em dia a pessoa pode dizer, por exemplo, eu gostei tanto daquele serviço, eu vi o serviço do Papa. Ou eu vi o serviço deste ou daquele pastor. Mas a nossa responsabilidade não é em ouvir mensagens bonitas, é em ouvir a verdade da palavra de Deus. O que é a verdade da palavra de Deus? Se a gente vai novamente a Lucas, quando eu comecei o serviço de hoje, nós vamos a Lucas. Condições para seguir Jesus. Dirigindo-se depois a todos, disse Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, perdendo a sua salvação? Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele eu me envergonharei na sua morte, no seu julgamento. O Filho do Homem, quando vier na sua glória, e a glória do Pai e dos seus anjos. Primeiramente, se a gente pensar que nós somos superiores e que nós não precisamos de Deus, se nós não negar a nós próprios
e seguir os ensinos de Jesus Cristo. Ou, em outras palavras, quando nós vamos ao médico e o médico está falando com nós a respeito da nossa doença, nós estamos prestando atenção às suas palavras para que a gente possa fazer a sua receita. Toma 2 comprimidos 2 em 2 horas, bebe isto, faz aquilo, e nós tentamos fazer porquê? Porque nós queremos ser saudáveis. Isto a Bíblia Sagrada nos mostra, quando nós seguimos a Bíblia Sagrada, nós queremos a salvação interna. E não há outra maneira. Se houvesse outra maneira, eu ia vos dizer, mas Jesus foi Ele quem disse. Eu digo-vos a verdade, há alguns que estão aqui presentes não experimentarão a morte enquanto não virem o reino dos deuses. Muitas pessoas não reconhecem a morte. Não é a morte física, mas é a morte do julgamento, como disse Jesus. Quando nós entramos na porta do julgamento. E Jesus disse, alguns entrarão e outros eu vou dizer, eu não vos conheço. Sai daqui que eu não te conheço. E é esta a mensagem do Evangelho de hoje. Nós escolhemos em seguir o rebanho de Jesus Cristo ou nós seguimos a nossa vida no nosso dia-a-dia normalmente? Nós não temos interesse nenhum na palavra de Deus, nos ensinos de Jesus Cristo? Nós estamos seguros nas nossas forças próprias? Ou nós vamos reparar em nós mesmos e reconhecer que nós somos fracos? Que nós não temos controle, que nós não nos podemos salvar, que nós não podemos chegar ao céu por nossas forças. Irmãos e irmãs, Deus tanto te amou que enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que crê nele não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus nos convida para que a gente o siga, porque ele é um bom pastor. E nós, como ovelhas, nós podemos se perder. Mas se nós seguir o nosso pastor, nós vamos encontrar pastagem. Nós vamos encontrar paz, alimento. Nós vamos encontrar a salvação. E um dia nós vamos reparar para trás e dizer, tudo valeu a pena. O sofrimento que nós sofremos nesta vida não é nada comparável ao benefício que nós vamos receber na próxima vida, quando nós seguimos Jesus Cristo. Quando nós o recebemos como Salvador. Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um só Deus e um só corpo. Jesus a cabeça, nós somos os membros do corpo. E eu peço para que você seja um membro que possa compartilhar, trabalhar na missão de Jesus Cristo, que é em trazer almas para Deus, em se unir em amor, em saber amar e perdoar e saber que todos nós temos uma coisa em comum. Todos nós precisamos em ser amados. Todos nós precisamos da salvação. E todos nós precisamos de um Deus. E é esta a nossa mensagem de hoje. Na próxima sexta-feira, nós voltaremos para mais ensinos bíblicos e nós reconhecemos que Jesus Cristo começou nas suas palavras e revela o nosso Pai do céu. E Ele nos convida para que a gente não tenha medo, mas porque a gente tenha fé. E para nós se mudar do medo para a fé, só basta em nós acreditar em Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor esteja sempre convosco. E lembra-te que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus que te ama, e esse Deus que te espera, e esse Deus que te convida para o seguires. Irmãos e irmãs, vamos amando uns aos outros. Com o nosso amor ao próximo é que nós mostramos que amamos a Deus. Até sexta-feira. Fique bem. Muito boa noite e obrigado por me ter escutado. Até à próxima. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida em meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados.
Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, chama pelo nome. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Me faz um milagre, me paga nessa hora, me chama para